Fala galera, sejam todos bem-vindos à quinta aula do nosso curso completo de raciocínio lógico matemático. E a aula de hoje é sobre encontrando o culpado. Eu já estou com o material aqui na minha mão e caso você não o tenha, acesse o meu site gustavobussolotti.com.br, faça a inscrição no curso completo de raciocínio lógico matemático e você terá acesso aí a todas as videoaulas e ao material em PDF do curso. Eu lembro a você que o curso é 100% gratuito, então você não precisará pagar nada para ter acesso nem às videoaulas e nem ao material. No início do material, tem uma questãozinha desafio da FGV de 2013, aplicado no TJ do Amazonas, para o cargo de analista judiciário. Faça o seguinte, pare o vídeo, tente resolvê-la e aí depois você retorna. No finalzinho da aula a gente vai fazer a correção desse exercício. Bom, eu sei que alguns de vocês devem estar imaginando o que a gente vai estudar nessa aula de Encontrando o Culpado. Afinal, não é o nome de uma matéria específica, como por exemplo, probabilidade. Na verdade, em Encontrando o Culpado, a gente vai finalizar a parte de álgebra das proposições. Então, na terceira aula a gente estudou álgebra de proposições, na quarta aula continuamos com proposições, só que dentro de silogismos, e nessa quinta aula a gente vai continuar com as proposições, só que em um tipo específico de exercício que a gente vai abordar aqui dentro. São exercícios que trazem para a gente várias hipóteses, ou seja, eu tenho ali várias proposições, e o foco é que eu preciso descobrir ali quem está mentindo, quem está falando a verdade, quem que é o culpado ou quem que é o inocente. No material diz para vocês ainda que não há uma forma específica de resolver esse tipo de exercício. Há várias formas de a gente chegar em uma solução. O que nós iremos fazer aqui é tentar padronizar uma forma de resolução, para que na hora que você chegue na prova, você tenha ali uma ferramenta com que você consiga aplicar e chegar no gabarito da questão. Ainda no material, estão elencados para vocês 5 pontos para a gente chegar na resolução desses exercícios. A gente tem ali, ó, primeiro, ler atenciosamente. Na verdade, esse daqui é o ponto inicial de qualquer questão que a gente tem no concurso. Eu não posso ler de qualquer forma uma questão, porque eu posso simplesmente me embaralhar com o comando da questão, não compreender corretamente o que o avaliador quer que eu descubra naquela questão. O segundo ponto diz pra gente tomar cuidado com o tempo, para não ficar tentando encontrar hipóteses que não estejam tão óbvias. Então, na hora que você lê uma questão, você não identificou algo tão simples, não fique ali martelando em cima daquilo, tentando buscar uma forma com que você adivinhe. Você não vai adivinhar, você tem que chegar nisso logicamente. O terceiro ponto diz pra gente focar nas exceções. Então eu vou ter aqui, ó, uma exceção. E a gente vai ter que identificar essa exceção e focar nela. Como assim? Será comum nos exercícios a gente ter lá, por exemplo, que 3 pessoas estão falando a verdade e uma está mentindo, ou então que 4 pessoas estão mentindo e somente uma diz a verdade? Então a gente vai focar nessa pessoa que não faz parte do grupo. Por exemplo, a única que está mentindo, a única que está falando a verdade, que por ali será mais fácil a gente chegar na resolução dos exercícios. O quarto ponto diz pra gente se concentrar em quem sempre está falando a verdade ou em quem sempre está mentindo, e não tentar chegar na resolução saindo de quem ora diz a verdade, ora diz uma mentira. Então eu vou ter aqui, ó, sempre verdade, ou então uma mentira. A gente não vai sair nunca resolvendo um exercício da primeira informação de quem uma hora diz uma verdade, outra hora diz uma mentira. O quinto ponto diz pra gente que a partir do momento que a gente encontra uma incoerência, a gente vai trabalhar com essa incoerência até o final do exercício. Então, vou colocar aqui, ó, incoerência. Então a gente vai ter que isso daqui vai ser uma metodologia para a gente resolver esse tipo de questão de encontrando o culpado. Ler atenciosamente o enunciado, controlar o nosso tempo. Terceiro, foco na exceção. Quarto, foco em quem sempre diz a verdade ou sempre diz a mentira. E quinto, que uma incoerência é tratado até o final do exercício. Para fazer sentido tudo isso daqui que a gente viu, vamos dar uma olhada no nosso primeiro exemplo. Questãozinha da Fundação Carlos Chagas de 2015, na prova do TRT 4ª Região, para o cargo de técnico judiciário.
Há um diamante dentro de uma das 3 caixas fechadas e de cores diferentes, azul, branca e cinza. A etiqueta da caixa azul diz: o diamante não está aqui. O da caixa branca diz: o diamante não está na caixa cinza. E o da caixa cinza diz: o diamante está aqui. Se apenas uma das etiquetas diz a verdade, então a caixa em que o diamante está e a caixa com a etiqueta que diz a verdade são, respectivamente, letra A, branca e azul, letra B, cinza e cinza, letra C, cinza e azul, letra D, azul e branca, letra E, azul e cinza. Pessoal, de volta aqui comigo então, a gente tem o seguinte: um diamante está em alguma dessas caixas. Eu tenho uma caixa azul, uma caixa branca e uma caixa cinza. Essas caixas possuem rótulos. O rótulo da caixa azul diz que o diamante não está aqui. O rótulo da caixa branca diz que o diamante não está na caixa cinza. E o rótulo da caixa cinza diz que o diamante está aqui. A gente sabe que somente um desses rótulos fala a verdade e que o diamante está em somente uma das caixas. O exercício pede para a gente qual que é a caixa em que o diamante está e qual que é o rótulo que está falando a verdade. No nosso modelo de resolução, a primeira informação diz para a gente ler atenciosamente o enunciado. Por quê? Nesse tipo de exercício, a gente vai encontrar 2 informações. A gente vai encontrar quem está falando a verdade e vai encontrar quem fez tal ação. Então a gente pode ter que quem fez determinada ação não foi quem estava falando a verdade ou quem estava mentindo. Então a gente tem que tomar cuidado porque nós vamos descobrir 2 informações, mas que geralmente no exercício é solicitado somente uma. Então tem que tomar cuidado para não inverter na hora de marcar no gabarito. Eu tenho o seguinte: o diamante não está aqui, o diamante não está na caixa cinza, o diamante está aqui e somente um está falando a verdade. Como que a gente vai começar a resolver esse tipo de questão? A terceira afirmação diz que nós temos que focar na exceção. Então, nesse exercício, eu tenho 2 caixas que possuem rótulos que são mentirosos e eu possuo um rótulo que diz a verdade. Qual que é a nossa exceção? É o rótulo que diz a verdade. Então, sabendo que o nosso foco está na exceção, como que nós iremos resolver esse exercício? Eu vou fazer o seguinte: eu vou supor que este rótulo é verdadeiro e terei que chegar que essas 2 informações aqui são falsas. Então, se eu digo que esse daqui é verdadeiro, eu terei que chegar que essa proposição é falsa e que essa proposição é falsa. Se nós não chegarmos nisso, nós iremos ter uma contradição ou então uma incoerência. A partir do momento que eu identifiquei uma incoerência, então se eu disse que aqui era verdadeiro e eu cheguei em uma incoerência, eu vou passar a trabalhar o restante do exercício com essa hipótese sendo falsa. Eu já tenho certeza que ela será falsa, ela não pode ser verdadeira. Então vamos resolvê-lo? Eu estou dizendo que o diamante não está aqui. Vamos supor que eu tenha 3 caixas. Uma caixa é azul, a outra é branca e a outra é cinza. Então, o rótulo da caixa azul diz que o diamante não está aqui. Então, o diamante não há possibilidade de estar nessa caixa. Isso daqui é verdadeiro. Então, o diamante ou estará aqui ou estará aqui. Depois a gente tem que o rótulo da caixa branca diz que o diamante não está na caixa cinza. Isso daqui deve ser falso, porque essa é a nossa única proposição verdadeira. Se isso daqui é falso e diz que o diamante não está na caixa cinza, então quer dizer que o diamante está na caixa cinza. Então a gente tem aqui, ó, o nosso diamante. Vocês compreenderam? Eu tenho que essa afirmação é falsa, porque a nossa única afirmação verdadeira é a primeira. Então, se isso daqui é falso, o que eu preciso fazer? Eu preciso negar essa proposição. Dizer que o diamante não está na caixa cinza, a negação a gente remove o não, então a gente fica que o diamante está na caixa cinza. Então, automaticamente, o nosso diamante está nessa caixa cinza. Agora, eu tenho que chegar aqui. Essa afirmação aqui também é falsa para a gente conseguir concluir o exercício. O diamante está aqui. Isso é falso. Então, o que é verdadeiro? O diamante não está aqui? Mas eu acabei de chegar que o diamante está aqui. Isso não é uma incoerência? Eu dizer que o diamante não está aqui e o diamante
está de fato nessa caixa, então isso daqui é uma incoerência. A partir do momento que eu chego em uma incoerência, eu sei que essa proposição aqui é falsa e alguma dessas duas será a verdadeira. Então, isso daqui já é falso. Olha, o diamante não está aqui. Se isso daqui é falso, eu tiro esse não, porque eu nego a proposição, e chego que o diamante está aqui. Então, na nossa caixa azul, a gente chega que o diamante está de fato na caixa azul. Isso a gente já tem. Então, qual diamante está a caixa? Está na caixa azul. Agora, falta eu determinar qual rótulo está falando a verdade. Eu vou supor que foi o segundo rótulo. Olha, eu tenho o diamante não está na caixa cinza. Isso é verdadeiro, porque o diamante está na caixa azul. Agora eu tenho que ter que a terceira proposição é falsa. Ela nos diz, o diamante está aqui. Se isso é falso, então quer dizer que o diamante não está aqui. E de fato, o diamante não está na caixa cinza, ele está na caixa azul. Então o que a gente tem? O diamante está lá na caixa azul e qual rótulo que fala a verdade? É o da caixa branca. Então aqui nós temos uma proposição falsa, outra proposição falsa e a nossa proposição verdadeira. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que a última afirmação seja verdadeira e que as duas de cima sejam falsas. A gente vai ter que chegar em alguma contradição. Vamos ver? Repare só, o diamante está aqui. Então, isso é o que diz a caixa cinza. Eu teria o diamante aqui na caixa cinza. A segunda proposição, o diamante não está na caixa cinza. Então, isso daqui é falso. Se isso daqui é falso, quer dizer que o diamante está na caixa cinza. Até aqui tudo certo, porque o diamante está na caixa cinza. Agora eu tenho isso daqui sendo falso. Dizer que o diamante não está aqui é falso. Então quer dizer que o diamante está aqui. Então a gente teria a primeira proposição afirmando que o diamante está na caixa azul e a última afirmação dizendo que o diamante está na caixa cinza. Aqui eu tenho outra contradição, outra incoerência. Então, de fato, o diamante está na caixa azul e o rótulo que diz a verdade é o rótulo da caixa branca. Então a gente chega no gabarito da nossa questão, que é a letra D de dado. Em seguida, no material, diz aí pra gente 4 afirmações para nós montarmos um modelinho de resolução desse tipo de questão. Então, aqui eu tenho ler atenciosamente. Lá no material, eu tenho identificação dos grupos. Basicamente, é a mesma coisa. Na hora que eu faço uma leitura, eu identifico o grupo e seus elementos, igual a gente tinha aqui, ó, caixa azul, caixa branca e caixa cinza. Depois diz pra gente a identificação das premissas. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Essas são as nossas premissas, ou proposições. O terceiro, a escolha da exceção. Foi o que eu fiz na hora que eu escolhi quem estava dizendo a verdade. E depois, o teste da exceção para os elementos que nós identificamos anteriormente. Então, aqui e aqui nós temos contradições, resta somente que a segunda afirmação é que falava a verdade. Vamos passar então para mais um exemplo para a gente testar novamente esse modelinho de resolução aqui. Questão da Fundação Carlos Chagas em 2014 na prova do TRF da 4ª Região para o cargo de analista judiciário. Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio são interrogados em um tribunal para averiguação de um crime certamente cometido por apenas um dos 5. Nos interrogatórios, cada um fez a seguinte afirmação: Miguel, o culpado é Jaime. Érico, Ricardo não é culpado. Ricardo, o culpado é Caio. Jaime, eu não sou o culpado. Caio, o culpado é Miguel. Se apenas um dos 5 interrogados diz a verdade, então o crime foi cometido por letra A, Jaime, letra B, Caio, letra C, Miguel, letra D, Érico, letra E, Ricardo. Pessoal, no quadro aqui comigo, questãozinha da Fundação Carlos Chagas, a gente tem Miguel, Érico, Ricardo, Jaime, Caio. Cada um fez uma afirmação a respeito de quem cometeu um crime. A gente sabe que somente um está dizendo a verdade e que 4 pessoas estão falando mentiras.
O exercício quer saber quem foi que cometeu o crime e não quem disse a verdade. Tome cuidado com o comando da questão. Nós podemos ter que Miguel foi quem disse a verdade, mas foi Jaime quem cometeu o crime. Então nós chegaremos em uma afirmação aqui e chegaremos em outra afirmação aqui. O que nós iremos fazer? Já identifiquei o meu grupo de elementos, já identifiquei minhas proposições. Agora, eu vou focar na exceção, eu vou supor que alguém disse a verdade e vou fazer os testes lógicos buscando contradições. O primeiro teste que a gente vai fazer é supondo que Miguel falou a verdade. Se Miguel falou a verdade, a gente tem que todos os outros falaram mentiras. Então isso daqui é verdadeiro e o restante é falso. É verdadeiro que o culpado é Jaime. De cara, eu tenho aqui o meu culpado. Agora eu tenho que olhar as outras afirmações buscando alguma contradição. Se a gente cair em alguma contradição, eu vou ter certeza que essa daqui não é verdadeira, que essa será falsa. É falso que Ricardo não é culpado. Se é falso que Ricardo não é culpado, o que é verdadeiro? É que Ricardo é culpado? Vocês se lembram lá da aula de negação de proposições? Então, como que eu nego uma proposição simples? Somente retiro o não nesse caso. Aqui eu tenho dois culpados. Eu posso ter isso? Eu posso ter Jaime sendo culpado e Ricardo sendo culpado? Não posso. Isso daqui é uma contradição. Então, a gente tem que isso daqui é falso quando Miguel disse a verdade. Então, com certeza, Miguel foi quem disse uma mentira. Agora eu vou supor que Érico foi quem disse a verdade e que o restante todo está mentindo. Essa primeira afirmação, eu já tenho certeza que ela é falsa. Eu não estou supondo, eu já tenho certeza que ela é falsa. Então, o culpado é Jaime, eu tenho certeza que é falso. Isso diz pra gente que o culpado não é Jaime. Então, na nossa lista de possibilidades, eu excluo o Jaime como culpado. Então, quem cometeu o crime? Eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que não foi o Jaime. Agora a gente vai fazer o teste para quando o Érico está falando a verdade. Ele diz que Ricardo não é culpado. Se Ricardo não é culpado, Ricardo é inocente. Concorda? É falso que o culpado é Caio. Se é falso que o culpado é Caio, então Caio é inocente também. Depois eu tenho o Jaime dizendo que eu não sou o culpado, sendo falso. Se é falso que eu não sou o culpado, quer dizer que eu sou o culpado. Então eu tenho aqui o Jaime falando que é culpado. Só que eu não tirei da primeira afirmação que o culpado não pode ser Jaime. Eu já excluí da minha lista de possibilidades. Isso daqui é uma outra contradição. Então eu ter que Jaime é culpado, ela entra em contradição com a nossa primeira afirmação. Então isso daqui também não pode ser a nossa verdade. Então agora eu tenho certeza que a primeira e que a segunda são falsas. Isso daqui eu já tenho certeza. Então, o culpado é Jaime, é falso. É falso que Ricardo não é culpado. Ora, se eu tenho certeza que o Ricardo não é culpado, é falso, quer dizer que a verdade é que Ricardo é culpado. Então a gente chega que quem cometeu o crime foi Ricardo. Vamos fazer o teste, aqui sendo verdadeiro e aqui sendo verdadeiro, para ver quem disse a verdade. Então agora eu tenho o Ricardo falando, o culpado é Caio. Então eu venho aqui em Caio e coloco o culpado. Depois eu olho aqui para o Jaime falando, eu não sou o culpado, e coloco como falso. Se Jaime diz que não é culpado, é falso, quer dizer que ele também é culpado. Então, novamente, a gente tem uma outra contradição. Eu tenho aqui, o Caio sendo culpado e o Jaime sendo culpado. Eu não posso ter isso. Então, essa daqui não é a nossa alternativa verdadeira. Agora, eu vou supor que Jaime está falando a verdade e que o restante está mentindo. Essa afirmação, essa e essa, eu já tenho certeza que são falsas. A nossa verdade está entre Jaime e Caio. Então, para a gente descobrir quem disse a verdade, é um desses dois. Eu vou ter aqui, Jaime falando a verdade. Eu não sou o culpado. Quer dizer que eu sou inocente? Depois eu tenho Caio falando uma mentira.
O culpado é Miguel, quer dizer que Miguel não é o culpado, Miguel também é inocente. Aqui eu tenho Miguel falando uma mentira. O culpado é Jaime. Então quer dizer que Jaime não é culpado, novamente, Jaime é inocente. Eu já tinha que Jaime era inocente da primeira afirmação, que a gente testou, e agora novamente eu caí que Jaime é inocente. Tem algum problema? Problema nenhum. Seria problema se a gente chegasse que Jaime é culpado. Aí eu teria uma afirmação dizendo que ele é inocente e outra falando que ele é culpado, a gente teria uma contradição. Érico falou uma mentira. Ricardo não é culpado. Quer dizer que Ricardo é culpado. Agora eu tenho Ricardo falando também uma mentira, dizendo que o culpado é Caio. Então, se o culpado é Caio é uma mentira, quer dizer que o Caio é inocente. Então eu testei todas as possibilidades e não caí em nenhuma contradição. Cheguei que o meu culpado é Ricardo, eu já sabia que o culpado era Ricardo, mas eu cheguei que o Ricardo é culpado e não tive nenhuma contradição. Então a gente tem que a verdade está aqui, ó. Quem falou a verdade foi Jaime. Quem é o culpado de ter cometido o crime é Ricardo. Se nós supormos que Caio falou a verdade, a gente vai ter que chegar em uma outra contradição. Senão, há uma dupla possibilidade nesse exercício, o que invalidaria. Vamos testar, ó. É verdade que o culpado é Miguel. Então, o culpado é Miguel. Depois é falso que o culpado é Jaime. Quer dizer que Jaime é inocente. É mentira também que Ricardo não é culpado. Bom, se é mentira que Ricardo não é culpado, quer dizer que Ricardo é culpado. Então, a nossa última possibilidade, a gente tem a contradição, porque cai que Miguel é culpado e que Ricardo é culpado. Então, isso daqui invalida a nossa última possibilidade. De fato, a gente tem que quem disse a verdade é Jaime e o culpado de ter cometido o crime foi Ricardo. Só buscar aí nas alternativas. Ele quer saber quem cometeu o crime, não quem disse a verdade. Então, gabarito nosso na letra E. Em sequência, nós temos um outro exemplo do CESP, onde aparentemente é uma questão de encontrando o culpado, só que nós conseguimos resolvê-lo de uma forma muito mais fácil pela álgebra das proposições. O que é isso? É um conceito das bancas de misturar os conteúdos. Por que as bancas fazem isso? Imagine só, você tem aí em sua prova 5 ou 10 questões de RLM. Se você olha no seu edital, você tem lá 15 tópicos para estudar. Tem como ser cobrado uma questão de cada tópico? Não. Então o avaliador pega e mescla questões com 2 ou 3 conteúdos para colocar na questão para tentar abordar o maior número possível de possibilidades do edital. Vamos dar uma olhada. CESP 2014, Polícia Federal, agente de Polícia Federal. As seguintes premissas referem-se à argumentação hipotética. Primeiro, se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. Segundo, se João é culpado, então Jair é inocente. Terceiro, se Jair é culpado, então no depoimento de José e no de Maria, todas as informações de José eram verdadeiras e todas as afirmações de Maria eram falsas. Com referência a essas premissas, julguem os próximos itens. Se Jair é culpado, é correto inferir que João é inocente? Certo ou errado? Pessoal, questãozinha do CESP, foi aplicado no concurso da Polícia Federal no final de 2014, um concurso que foi muito aguardado, foi muito disputado. E a gente tinha aqui, ó, 3 informações. Se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. Segundo, se João é culpado, então Jair é inocente. Terceiro, se Jair é culpado, então no depoimento de José e no de Maria, todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as afirmações de Maria eram falsas. Aí o exercício trouxe pra gente. Sabendo que Jair é culpado, então é correto inferir que João é inocente? Certo ou errado? Bom, o exercício deu pra gente que Jair é culpado. Então eu vou identificar onde eu tenho Jair e vou colocar que é culpado. Aqui eu tenho Paulo, aqui eu tenho então João ou Jair é culpado. Essa proposição está escrita da seguinte forma: P implica que ou R, onde P é a proposição Paulo é inocente, Q é a proposição João é culpado e a proposição R, Jair é culpado. Isso daqui é uma implicação. Eu tenho desse lado da implicação
uma proposição composta. Nessa proposição composta nossa, eu tenho que Jair é culpado. Isso daqui foi dado que é verdadeiro. Eu tenho na segunda proposição, se João é culpado, então Jair é inocente. Isso daqui também é uma implicação. Está escrito na forma P implica que, onde P é João é culpado e que Jair é inocente. A nossa proposição disse que Jair é culpado. Então Jair é inocente? É falso. Então aqui a gente tem um falso. A nossa terceira informação não será necessária para a gente resolver o exercício. Por quê? Porque a partir somente da segunda e da primeira tem como a gente identificar se João é inocente. Quer ver? Nós vimos no finalzinho da aula de silogismos questões desse tipo aqui, onde a gente tem 3 ou 4 afirmações e aí passa para a gente uma informação e a gente tenta chegar no gabarito. Quando a gente tem isso daqui, nós tomamos essas proposições como sendo verdadeiras. Então a proposição composta é verdadeira, aqui a outra proposição composta é verdadeira e essa daqui também é verdadeira. Aqui eu tenho uma proposição que é P implica que. E no segundo lado eu tenho um falso. Isso daqui precisa ser verdadeiro. Então eu tenho assim, ó, P implica falso, tem que ser verdadeiro. Qual que deve ser o resultado de P para que isso daqui seja verdadeiro? A gente tem as possibilidades de ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu vou ter aqui, ó, verdadeiro mais falso, vai dar verdadeiro? Bom, é só lembrar do caso de quando ele vai na festa. Então, se ele vai na festa, é falso. Então, ó, verdadeiro mais falso é igual a falso. Eu não posso ter, então, a primeira proposição sendo verdadeira, porque eu cairia que essa proposição toda aqui seria falsa. Então, a única possibilidade é da primeira proposição também ser falsa. Eu teria falso mais falso, isso sim me dá verdadeiro. Então, essa primeira proposição aqui, ó, João é culpado, é falso. Então, se João é culpado é falso, João é inocente. Esse é o gabarito da nossa questão. João é inocente. O exercício trouxe para a gente que se Jair é culpado, então é correto inferir que João é inocente. Não é no resultado que nós chegamos? Olha lá, João é inocente, João é inocente. Então a gente tem aqui ó, o gabarito dessa questão como sendo correto. Foi o que eu disse para vocês. Aparentemente é uma questão de encontrando o culpado. A gente tem aqui culpado, inocente. Só que a gente identificou que é mais fácil nós fazermos por álgebra de proposições. Lembrando daqueles conceitos que nós vimos na terceira e na quarta aula. Pessoal, e com isso a gente chega ao fim da nossa aula de Encontrando o Culpado. Como vocês repararam, é uma aula curta, não é uma aula extensa, onde a gente tem que buscar ali a resolução de um grupo específico de exercícios da parte de álgebra das proposições. Então nós temos álgebra de proposições, tivemos os silogismos e agora aqui Encontrando o Culpado, fechando essa parte das proposições. No próximo vídeo a gente vai resolver uma bateria de questões, então fica ligado aí, eu espero vocês, um abraço, fui! Vocês viram que eu saí supondo que é verdade, era culpado e consegui desenvolver o exercício de garantir outra possibilidade de alguém que não era professor de matemática.